CDL Novo Hamburgo apresenta Natal CDL, uma campanha inovadora totalmente informatizada. A cada R$50 em compras nas lojas participantes, concorra a um Renault Kwid 0 km e vales compras de R$500. Basta cadastrar o cupom numerado no site da campanha. O sorteio será realizado pela Loteria Federal e pagando com cartão Sicredi. Em vez de um cupom, você recebe 3. Natal CDL Novo Hamburgo. Patrocínio Sicredi. Apoio Jornal NH, SVR Portaria e Monitoramento e Prefeitura de Novo Hamburgo. Realização CDL Novo Hamburgo. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. A ACI é uma entidade forte que representa o associado. Fazer parte dela é contar com essa força na sua empresa. One for Seven, estamos iniciando o One for Seven, para quem não sabe, é aqueles Fiatzinho que a gente fazia, era uma loucura, 147, o Fiatzinho 147, fazendo aquela propaganda. Quem nunca teve um Fiatzinho 147? Ah, tu não teve ainda? Muito boa noite então a todos vocês, nossos telespectadores. Estamos iniciando mais um programa Estação Hamburgo. Hoje mais estação do que nunca, o que tem de passageiros hoje na nossa bancada aqui, que é uma loucura, assim, que coisa boa. Tá colorida, tá florida, tá muito bem equilibrada essa bancada de hoje. A gente vai falar sobre um monte de assuntos, mas principalmente os assuntos que você, telespectador, gosta muito, com toda certeza. Muito boa noite, Paulo Ritzel, tudo bem? Boa noite a todos. Começando pela nossa direita. Uma satisfação estar com todos vocês aqui. Esse One for Seven eu não me lembro, viu? Não? Eu acho que eu nem era nascido. Mas Fuquinha tu te lembra, né? Fuca azul, sabe? Fuca azul tu tem que dar um tapa. Gordinho. DKB. Viu? Começou super bem o programa, já senti isso, né? Que coisa. Muito boa noite, Daisy Fleck, a nossa bailarina amor. Não, uma das bailarinas, uma das grandes bailarinas, grandes revelações do dançando de anos anteriores. Já. Eu não sei quanto tempo tu tens a tua escola já, mas participação no dançando já tem algumas, eu né? tenho participação no dançando desde antes que eu tinha minha escola, desde os 9, 10 anos. Bastante agora tempo. tu é com 15, então uns 6, 7 anos. Né? Quem dera, né? Mas tem novidade por aí, domingo no Teatro Fevale, então? Domingo no Teatro Fevale estaremos com o espetáculo Mary Poppins e os Contos do Mundo. Puxa, tu és a Mary Poppins do espetáculo? Não, esse ano diretora, não tem como, mais de 100 crianças, 120 crianças, e daí eu tô mais no controle ali, eu vou entrar pra dançar, vou dançar uma coreografia, mas
passei o título de Mary Poppins para uma das minhas aprendizes. É mais ou menos aquela coisa assim, deixa eu ver, é o Stanley Kubrick, quem é o outro? Tanto de cinema, que faz aquela participação, uma participação só no final do espetáculo, ele aparece. Woody Allen. Woody Allen fazia muito isso. Tem mais o Alfred Hitchcock parecia. Quem? O Hitchcock participa de todos os filmes. Ele chega no finalzinho, mais ou menos, né? Mais ou menos. A gente aprende, né? Ana aqui, boa noite, tudo boa bem? Boa noite a todos. Boa noite, colegas de bancada, né? Realmente colorida hoje, bem volumosa, bem bom. Very good, né? Yes. Hoje nós estamos... Estamos com tudo. Guilherme Schmidt, tudo bem? Tudo bem, boa noite para todo mundo. Das porcelanas Schmidt? Não, antes fosse. Eu sempre quando entro no... Eu vou fazer outra propaganda, então. Sempre quando usar Zafari Bourbon, eu fico pensando assim, como seria bom ter 1% das ações desse supermercado, né? Porque o que é o movimento? Eu queria R$1 de cada comprador do Bourbon. Pelo amor de Deus. Não, eu preferi o pedágio. Pode sério? ser 10 centavos do pedágio. O que tu tem contra os pedágios? Isso aí já Nada. Eu acho que eu só acho que tem bastante. É tão a favor que queria ter um também, né? Quanto mais dá, mais ele ganha. Só tarifa abusiva eu tenho, né? Mas não tenho nada contra o pedágio. Não, também não. Ele cumprindo a sua função. Tu olha só, né? Ia gostar mais. Boa noite. Vamos começar. Obrigado, Fernando, pelo convite. Uma muito boa noite para toda a mesa. Boa noite aos telespectadores. Mas falando sobre o pedágio, que a gente estava falando antes, olha só o exemplo que aconteceu agora na Freeway, não é? Passou um período sem o pedágio e o que aconteceu? Começou a dar um monte de acidente. Inclusive um amigo meu quase teve um acidente fatal. Né? Porque ali, com o pedágio, existe um plano de contingenciamento dos bichos, dos animais, há uma assistência para os carros. É um lugar deserto, a Freeway, né? Daqui a pouco, um lugar que tu está lá, tu fica desamparado. Mas eu fiz essa pergunta porque na última segunda-feira nós estivemos aqui com o Paulo Kopchina, que era o bambambam, né, do assunto. Diretor do Detran. E a gente perguntou para ele o seguinte, a Jordana, inclusive, fez a pergunta para ele. Mais revolucionária de todas. A revolucionária Jordana. Né? Um abraço para Jordana. Se ela está nos assistindo ou não, sim, um abração para Jordana. Eu sou fã dela. É. Ela sabe disso. E ela fez a seguinte pergunta, né? O doutor Paulo Kopchina, o senhor prefere o IPVA ou pedágio? Qual dos dois? Agora, daí a bancada começou a se dividir, né? Daí já começou a dar mas polêmica. na verdade... Pô, se tu já paga IPVA, por que tu pagar pedágio? Aí vamos lá, né? Aí daí vem aquela questão, né? IPVA e pedágio nada tem uma coisa a ver com a outra, né? A única coisa que eles têm a ver são que é sobre carros. Mas o IPVA praticamente hoje não destina nada para estradas ou rodovias. Né? Mas e o pedágio, sim, o pedágio volta. Era para ser. Mas bem lá nos primórdios. E agora tu paga duplo. Porque o IPVA hoje é saúde e educação. É que nem falaram, né? DPVAT, agora estão falando em acabar com o seguro obrigatório. Na realidade, a grana maior desse seguro vai para o SUS, né? Não vai para questões de estrada ou rodovia. E a não mesma coisa. Prevenção, e sim e a questão do IPVA é essa também. Hoje ela sustenta saúde e educação. Rodovia, praticamente, olha, é só se algum município ou alguém tiver uma boa vontade de investir em estrada ou coisa assim, porque na realidade o dinheiro não vai para lá. Mas não sei vocês, eu vou colocar a minha posição. Eu sou a favor de pedágio, com toda certeza, não com preços exorbitantes, essa coisa toda, mas realmente dá um dinheiro fabuloso, né? E, claro, as estradas realmente custam caras e nós temos estradas horríveis. A gente citou aqui o caso de Rosário do Sul, por exemplo, que nós estávamos indo a Rosário do Sul no Festival de Teatro Rosário do Sul, e nós tivemos o apoio, inclusive, né, Paulo? Loucura total, as estradas horríveis. Uma buraqueira. A chegada em Rosário do Sul ter uma ponte de 4 quilômetros é uma coisa lastimável, assim. Não justifica a cobrança de pedágio. Acho que pedágio é importante hoje por causa dessa situação. Porque tem alguém que é obrigado a conservar isso, que chama-se governo do estado e governo federal, dependendo da estrada que tu tá. Pronto, tá lançada a polêmica. Eu não sou contra É que no mundo ideal, né, Paulo? No mundo ideal, claro que não deveria haver essa necessidade, até porque existe esse imposto deveria ser destinado a isso, né?
Mas como a gente sabe que a gente está no Brasil e que a gente paga tudo dobrado aqui, a gente já acostuma com essa ideia e acaba pagando em dobro mesmo, sabe? Então, não vou ser contra porque eu sei que vai ser pior se não for. É uma questão de racionalidade, assim, da nossa cultura. E o seguro DPVAT que cobram, ele é um seguro importante. Talvez não assim para nós da classe média, que né, às vezes tem condições de pagar, mas eu fui diretor do hospital 6 anos aqui do municipal e o seguro DPVAT ajudou muitas pessoas, viu, a se recuperar até financeiramente, porque eles têm direito, principalmente em acidentes de trânsito, né? Mas o que será que motivou o aumento dos acidentes. Não, o que motivou o corte, o cancelamento? É pessoal, né? Existe uma briga do Bolsonaro com, eu não sei agora o nome da pessoa, mas presidente do PSL? Que exatamente trabalha nessa área, com essa questão. Tem essas questões aí que e se tornou assim. Infelizmente, a maioria das coisas que a gente vê hoje no país são decisões pessoais que afetam a nossa vida e são tomadas de forma assim, às vezes de forma demagógica, né? Que a gente está vendo isso bastante, né? A demagogia tomou conta, isso não é desse governo, não é do anterior, é de todos praticamente, tem uma questão demagógica. Vamos acabar com isso, vamos acabar com o pedágio, vamos dizer assim, né? Todo mundo ia aplaudir, mas aí ia acontecer isso aí, tu começa a andar na rodovia e começa a dizer assim, pô, mas peraí, como tá ruim aqui, como esse assalto tá ruim, pô, não tem ambulância, pô, não tem guincho, pô, mas tem animais atravessando aqui, e ninguém vai recolher esse cavalo que tá aqui, ninguém vai recolher, porque esse é um problema das estradas. Por exemplo, eu me lembro uma vez que meu pai e minha mãe tiveram um acidente de carro com um cavalo, e para retirada do cavalo, o que vamos fazer com o cavalo? Aí a polícia rodoviária disse, isso não é com a gente. Exatamente. Mas é com quem? Com o dono do cavalo. O dono do cavalo que teria que retirar. Então, numa estrada pedagiada, na verdade, isso faz parte do trabalho. Tem um órgão no estado que tem essa responsabilidade, agora não vou saber dizer. Eu acho que é o DAE. O DAE tem um departamento Isso, o DAE tem um departamento de animais. No estado, sim. No estado que é responsável pela retirada dos bichos. Mas em todas as estradas estaduais e federais? Federais não, estaduais, razão, mas só que não funciona. Tem o DAE que faz esse federais, eu não sei. Mas enfim, essa história conservação. Essa história do pedágio ela é interessante nisso aí, né? É a questão do serviço que é oferecido, porque na realidade a qualidade das estradas é muito ruim, né? Eu acho que a questão da Freeway foi um exemplo disso aí. Aquela estrada era para durar 10 anos depois que a Concepa entregasse a estrada para o governo do estado de volta. Não durou um mês. Um mês depois estava onde tinha buraco. Tu sabe que tem uma coisa bastante interessante, eu vou usar 2 exemplos. Um que é a estrada nova aqui que foi feita da rodovia do Parque. A gente pode chamar de nova, porque... Rodovia do Parque. Né, é uma estrada... Exemplo. É a 448. O tobogã do Parque. Exatamente, porque quando ela começou, todos passaram por ali naquele momento, era uma estrada retinha, lisinha, né? Não tinha toda essa incorreção. Existe um efeito que não é trabalhado aqui no Brasil, que é o efeito do solo. No Brasil, existem apenas 3, isso eu já falei em outros programas, existem apenas 3 formas de construção de estradas com relação ao solo. 3 técnicas. Na Europa, em Portugal, existem 5. E Portugal é um pouco maior que o Rio Grande do Sul, por causa do terreno, das diferenças dos terrenos. Então, na verdade, esse exemplo aqui que a gente tem da rodovia do Parque é exatamente esse. A fundação no terreno em que foi feito não fez um estudo adequado para longo prazo, né, resolver isso. A Dilma queria também resolver aquilo logo. Né? Eu acho exatamente. Que ela prometeu, Natal eu vou dar essa rodovia de presente, né? E ela aqui, ó, galera, vamos lá. É bom e é ruim. Sobradinho, para quem vai para Sobradinho, lá, aquela estrada Arroio do Tigre, sabe que todo mês, a cada 3 meses, tem uma faixa que passa sei lá, um aquífero por ali, uma coisa, e tem um outro tobogã. Eles tampam o tobogã, fazem toda a obra, botam base, 3 meses depois está assim de novo. Mas aí não uma adianta. Questão, eu que fui prefeito, vou dizer o seguinte, corrupção. Em primeiro lugar, tu pagas, tu vai ver o custo dessa obra? 3 vezes. Sim. Não, mas o custo é o custo daquilo, tudo que tu está pedindo, que tu está falando. Camada tal. E aí, por que não acontece? Não tem fiscalização, né? Mas isso tudo é proposital.
O Brasil todo é assim. Nas prefeituras são assim, no estado é assim. Está mudando agora um pouco por causa dessas comunicações sociais que nós temos através do celular, que tu pega, liga para o secretário, liga para o prefeito, está mudando um pouco. Mas há muitos anos é assim, essa péssima qualidade, ela é proposital, porque tem muita gente ganhando dinheiro em corrupção. É o engenheiro fiscal da prefeitura, é o cara que vai ali na esquina. Eu posso lembrar bem de uma época, até porque houve uma denúncia quando era governo, quando era prefeito da cidade de Novo Hamburgo, denunciado pelo Aurélio Deca, ele pode confirmar isso. E nós fomos investigar. Eu tive que tirar o secretário de obras, na minha época, tive que trazer um outro cara, que foi o Cleonir Bassani, que depois ficou secretário de obras, ele trabalhava com o professor Sarlé, e aí nós fomos verificar. Rua Sevi, lá em Canudos. 200 metros pagos, foi feito só 100, era para ter a canalização de canos de 60, estava 40, e era para ter 8 bueiros, só tinha 3. Tu entendeu como é que é? Nós pagamos essa estrada que tu tá falando de primeiro mundo, mas eles realizam essa porcaria aí que tu tá dizendo por causa da corrupção e porque não tem fiscalização. Isso é uma questão cultural. Graças a Deus está mudando isso. Me parece que está mudando isso. Há um sentimento de mudança, ao menos. Aqui no nosso Teatro Pascoal também tá a mesma situação, né? Quantos anos nós estamos sem o teatro? E foi feito licitação, foi feito verba, foi feito projeto. E daí simplesmente acabou a verba antes de terminar o projeto e tá ali, tá parado. E isso o Fernando acho que tem que explicar, porque o Fernando participa mais pra Eu vou explicar. Mas é que não tem explicação. É inexplicável. Assim. O Centro Municipal de Cultura de Novo Hamburgo é inexplicável. E eu fui várias vezes atrás, eu perguntei, eu questionei vereador, questionei prefeita. E a desculpa é a mesma de sempre, a gente está esperando uma licitação para esperar a verba, só que já entrou a verba para o projeto. Agora, tu sabes que essa questão das licitações, o Paulo também está aí para confirmar isso, e quem conhece direito administrativo sabe o quanto é complicado, porque qualquer ato da licitação, qualquer passo da licitação, que não for seguido estritamente conforme a lei, ferra o... E isso gera um problema de um retardamento enorme, porque judicializa. E o judiciário já é lento, daí suspende aqui. E aí, gente, quando começa a judicializar o jogo, e uma não gostou da outra, mas só porque tá tudo certo, tá tudo regular, a licitação tá certa, mas vai lá questionar um pontinho específico que nem daqui a pouco é relativo ao procedimento, é relativo à própria empresa, sabe? Questões externas que não estão no controle da administração. Certo? Então isso acaba complicando. A administração pública é algo a ser estudado como o ser humano. É uma caixinha de surpresa, né? Cada um surpresa de uma maneira. E é uma coisa que até o Paulo deve ser melhor, que mudou nesses últimos 30 anos, mudou enormemente, né? Sim, eu já tenho prefeito da antiga que dizia assim, quando tinha um buraco na rua, eu ia lá, chamava a empresa do Fernando e resolvia. Morreu. Pronto, morreu. Hoje não, hoje tem 30 dias para uma licitação, mais 30 dias. São muitos processos, né? Na verdade, processos demais acabam até atrapalhando. Mas eles foram criados exatamente porque o que acontecia? Havia favorecimento, né? Favorecia esse ou aquele. É uma maneira de proteção, né? Para a qualidade seja melhor, mas com o tempo, pode até no início ter sido melhor, e com o tempo acaba virando corrupção. Infelizmente é isso assim. Abre muita brecha. Eu passei por isso, eu sei como é que é isso. É uma coisa muito difícil. Por isso eu tenho saudades do tempo em que nós tínhamos 2 usinas de asfalto, e o asfalto, a maioria desses asfaltos eram feitos por próprios funcionários da prefeitura, que custava 5, 6 vezes mais barato do que contratar uma empresa. Tinha muito mais administração vou dar 2 exemplos. Controle, né? Vou dar 2 exemplos. A 1º de março, praticamente toda 1º de março, foi feita com essas 2 usinas de asfalto, com funcionários da prefeitura até o Móveis Líder. E do Móveis Líder até São Leopoldo, fui eu, quando fui prefeito, nós fizemos com funcionários públicos. 2 usinas funcionando. E os funcionários alegres e felizes, porque não tinha essa buraqueira que tem hoje em Novo Hamburgo, que é uma consequência disso também. Por quê? Porque nós trabalhávamos à noite e fim de semana, com revezamento de pessoas, né? Então, assim,
chegava fim de semana, ia, vamos dizer, para Canudos, a gente contratava lá um restaurante, eles almoçavam lá e trabalhavam o dia todo, sábado e domingo. Sempre. 4 anos do meu mandato foram assim. Então acabaram com os buracos. E os funcionários felizes, porque faziam essas obras com horas extras e o salário deles saía duplicado. E para a prefeitura era 5 a 6 vezes mais barato do que contratar uma empresa. Pena que fecharam, né? Porque... E fazia quando quiser. Claro! Nós tínhamos a equipe comandada pelo Cleori Bassani na minha época, umas 3, 4 equipes de asfalto, né, que funcionavam espetacularmente, pessoas técnicas e com um gabarito de primeira qualidade. Mas me corrija se eu estou errado, vocês principalmente com essas leis. Agora, isso não pode ser feito porque eles não podem ter tanta hora extra, no máximo 2, ou não pode trabalhar o fim de semana inteiro, que já trabalha durante a semana, ou pode? Não, na verdade, as horas extras elas têm um limite, né? As pessoas não podem trabalhar a mais, mas tu tendo uma quantidade de funcionários suficiente para te escalonar turnos também é viável, né? Nada impede. Não, mas eles trabalham durante a semana e sábado e domingo, que foi na época dele. E a outra questão que o regime seletista é diferente do regime de contratação da administração pública, que pode ser por via concurso. Então, daí tu já tem um regime de contratação diferenciado, né? Então, nesse sentido, pela questão trabalhista, eu acho que não seria o problema, né, Paulo? Não, acho que não. Eu acho que hoje o problema seria... Se tu seria... faz um concurso, tu especifica, olha, 5 hoje... pedreiros e tal, 5 marceneiros... A questão hoje, eu acho que seria o principal limite aí, é a questão da responsabilidade fiscal, né? A questão de gasto com... 53%, 54% isso é bom. Não, isso é um limite que já é definido por lei. Isso é um limite que hoje tem que ser respeitado. Aqui, para vocês que perguntaram, em relação ao Centro Municipal de Cultura, dia 30 de novembro vai fazer 1.061 dias que o Centro de Cultura de Novo Hamburgo está parado, ou seja, quase 3 anos, né? São 2 anos e 11 meses de fechamento. Fechou no dia 1º de 2016, né? Não, 17, isso? Não, 16, dia 1º de janeiro de 2016, 17, 18 e vai fechar 3 anos agora. 1.061 dias, já pensaram que coisa boa é isso? Deve ser a casa de Novo Hamburgo, que eu brinquei ali, é que deve ser a casa de Novo Hamburgo que deve ter sofrido o maior número de reformas na história de Novo Hamburgo. Nossa, porque ele foi reformado praticamente todo ano, virada de ano, ele tinha uma reforma. Tem que fazer isso aqui, tem que fazer aquilo ali. Até que chegou o momento, pelo jeito, que não dá mais. Os remendos tiveram que ser feitos. Ssó que aí não pode usar o teatro, mas as salas estão sendo usadas, né? Sim. Dos andares. Dos Quer dizer, andares em cima. também é questionável, né? Até agora, aproveitando que ela falou que vai ter agora no Teatro Fevale, agora começa esse final de ano de dança, música, né? Tradicional em Novo Hamburgo até, e não só Novo Hamburgo, nas outras cidades são encerramentos de ano, né? Ficou tudo pro Teatro Fevale, então? Não, na verdade, assim, a maioria das escolas está correndo para outros municípios, né? Muitos vão pro SEI ali em Campo Bom. Tem o Pio 12 também, que tem o palco, tem a ginástica, tem uma aliança. Porque era tradicional isso no Centro de Cultura, né? O Centro de Cultura tinha uma agenda de novembro, dezembro, que era... Ele tem toda uma estrutura, né? Ele tem camarins grandes, ele tem... Que nem eu disse assim, poxa, eu com 120 crianças pequenas, não tem como colocar no SEI. Porque a estrutura não tem como enfiar as crianças dentro do camarim, não comporta. Para a plateia até que daria. Mas que nem eu trabalho com muita criança pequena, então colocar eles em outros andares não tem, né? O único lugar perto que comporta é o Teatro Fevale. Vamos falar um pouquinho desse espetáculo, então, como é que nasceu, Daisy? Por que Mary Poppins? Bom, a gente sempre tem um diálogo muito, principalmente com os nossos alunos do teatro, né? E tem muitos que estão naquela fase da pré-adolescência, da adolescência, então vem a reclamação dos pais, isso, meu pai aquilo, minha mãe não deixa isso. E daí, na época, tinha o filme da Mary Poppins, o novo, né, que foi relançado. E daí a gente pensou, vamos falar sobre casos de família, digamos assim. Vamos falar sobre o que acontece dentro de casa. Vamos colocar o ponto de vista dos adolescentes, o ponto de vista dos pais, como é que a tecnologia está influenciando hoje nas famílias e com uma configuração tão diferente, o pai e mãe sempre muito atarefado, trabalhando, e as crianças passam na escola o dia inteiro. Como é que está isso? Vamos falar sobre isso?
Vamos pensar, será que não daria para ser de uma forma um pouquinho diferente? Ter um olhar diferente, então vai ser um espetáculo assim muito emocionante. A gente também traz a comédia, que a gente sempre teve junto nos nossos espetáculos, né? Mas vai ser um espetáculo muito tocante, assim, a gente vai falar... Quantas coreografias... Olha, não lembro. A essa altura do campeonato. Mas deve ser umas 20 e poucas coreografias. Mas sim, são mais de 20 coreografias. A gente tem balé clássico, contemporâneo, dança aérea. A gente tem meninos dançando esse ano. Nós temos 4 meninos do balé. 2 são meus. Que legal, que legal. 2 são meus. O meu mais velho, até a Mamãe Orgulhosa, que foi premiado em Torres, no Festival de Torres, recentemente. Quantos anos ele tá? 5. 5 anos. Nossa, E o de 2 tá dançando também. Não tem quem segure. É uma carreira já. 5 anos já pensaram. Já com prêmio, imagina. Tem um menino especial de 3 anos, ele tem síndrome de Down, ele também faz balé. E bem bacana, assim, a gente trazer os meninos pro palco, né? Que sempre tem o preconceito, né? Menino, balé. Eu ia até perguntar pra ti, né? Se rompeu, essa barreira foi rompida. Mas não está meio que retrocedendo agora um pouquinho de novo? Porque assim, parecia ter sido rompida essa barreira. Que as pessoas não podem falar que elas têm preconceito. É isso, assim. Os pais falam em casa assim, não pode ter preconceito, não pode falar mal do coleguinha que dança. Mas isso acontece sem querer. Porque assim, fala daqui um pouco a menina vai lá e gosta de jogar futebol e fala, mas isso não é muito delicado. E às vezes até vem assim, se o menino vem com alguma coisa rosa, os pais questionam em casa, isso acontece. Vamos lá, é o início do governo Bolsonaro. Menino veste azul, menina veste rosa. Sim, e acontece. É sem querer que acontece. Então, fica dentro deles, que nem o meu foi sempre criado dentro dessa questão da arte, de tudo, mas ele já veio para casa uma vez e me questionou, não, menino é azul, rosa não é de menino. E daí a gente teve todo um diálogo. Imagina ele que está dentro de todo esse meio que a gente tenta ensinar, né? Que não tem o preconceito, que dança balé, mas ele já trouxe isso, porque vem de todos os lados. É engraçado isso aí, por causa que a gente fala, a gente vê aquela questão... Eu me lembro que minha esposa, quando teve o primeiro filho, ele gostava de brincar por causa das bonecas dela, porque eram os brinquedos que ela tinha, eram as bonecas na casa dela, né? E a gente ficava meio assim, cara, depois eu fiquei pensando... E hoje tem esses bonecos dos Vingadores. São bonecos. Sim. Mas é pra menino. Esses dias uma mãe chegou assim, mas ela só gosta de brincar com os Vingadores. Mas são bonecos, são bonecas. A ideia não é ser menino ou menina, ser um boneco feminino ou masculino. A ideia é em criatividade, a brincar, contar histórias, fazer histórias. Isso que é o legal da criança. E aqui tu tá com um bebê novo, né? Eu tô com um de 13 e um de 12, né? 3 anos. 3 anos. De 3 anos. Mas esse eu tô com uma de 1 e uns dias. 1 e uns dias, imagina. 2 e 5. 2 e 5. 2 e 5. Então, como é que é o teu bebê, quanto tem? O meu bebê tá com 28, tá nos assistindo hoje, tá em casa, tá dodói, fez um procedimento na segunda-feira. Não pode falar, então tudo que ele aprendeu no teatro, com a mímica, comigo e tal, agora ele está utilizando. Agora ele sabe por que eu preparei ele com mímica. Uma das primeiras peças que eu assisti foi Pintando 7. Tá aí, um espetáculo de mímica. A velha malhazinha, aquela pretinha e as mímicas. Quem é que vai voar no espetáculo? A Mary Poppins voa com a sombrinha dela. Eu ia perguntar se existe uma costura com o filme ou com a história do livro. Sim, na verdade, assim, a gente trouxe a Mary Poppins, tá? Mas não traz os mesmos personagens. Ela entra numa outra família. Ela entra numa família aqui de Novo Hamburgo, desse ano. Bom. Então, e aí depois, tanto quando ela sai, ela indica já, ela pega o iPhone dela e pede para a Siri indicar qual é a próxima família dela. E daí ela já tem ali. Então, a gente usa também, a gente brinca que a Mary Poppins também utiliza da tecnologia, né? Claro. Porque ela é uma personagem, ela não envelhece no decorrer dos anos, mas ela se atualiza, né? Se atualiza. Então a gente traz tudo isso junto, assim, de uma forma bem leve, assim, bem bacana. Muito bem. Gente, nós precisamos fazer um rápido intervalo. Deixa eu dar uma notícia triste. Oi? Deixa eu dar uma triste? notícia. Triste, realmente triste. Acabou de ser noticiado aqui que faleceu, de fato, agora o Gugu. O Gugu faleceu. Foi oficializado agora.
notícia triste. E triste também pelo que aconteceu ontem, né? As pessoas antecipando a morte dele, né? Porque a gente pensa, olha que triste, né? A família toda indo lá, né? Para ver a situação, né? E agora isso me parece muito vazamento de informação no hospital. Isso ocorre muito dentro que nós da imprensa a gente convive, que é aquele vazamento de informação e alguém privilegiado, digamos assim, quer fazer o furo e tem essa informação. No momento que disseram que a família toda foi para lá, para mim ontem já estava. Na realidade parece que havia um quadro de cerebral, né? Questão cerebral, morte cerebral, né? Mas é aquela coisa. Aí a família não sabia, né? Tudo mais. E aí há o vazamento, infelizmente há o vazamento de informação de vez em quando. É uma questão de respeito, né? E eu acho que é acima de tudo, né? Da fonte, de ser a primeira, mas é uma questão principalmente de respeito, de ética, né? Que o jornalismo também, de certa forma, nem sempre tem seguido, né? Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo e já volta em seguidinha com mais Estação Hamburgo. Não saia daí. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. CDL Novo Hamburgo apresenta Natal CDL. Uma campanha inovadora totalmente informatizada. A cada R$50 em compras nas lojas participantes, concorra a um Renault Kwid 0 km e vales compras de R$500. Basta cadastrar o cupom numerado no site da campanha. O sorteio será realizado pela Loteria Federal e pagando com cartão Sicredi. Em vez de um cupom, você recebe 3. Natal CDL Novo Hamburgo. Patrocínio Sicredi. Apoio Jornal NH, SVR Portaria e Monitoramento e Prefeitura de Novo Hamburgo. Realização CDL Novo Hamburgo. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peça dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica
tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. A ACI é uma entidade forte que representa o associado. Fazer parte dela é contar com essa força na sua empresa. Não, eu acho que entrou o Sérgio Cardoso, o Jardel Filho, não sei o quê. Entrou o Fernando agora. Entrou o Fernando. Todo mundo aqui. O programa que não para no intervalo, a gente fica aqui discutindo, conversando e tal. E principalmente nessa notícia triste aí do Gugu, né? O que vão acontecer com os próximos os episódios que já estão gravados, né? Até o dia 2 de dezembro, se eu não me engano, alguma coisa assim. Mas o Paulo fez uma colocação antes que eu acho interessante, talvez até voltar um pouquinho nesse assunto, que eu acho muito legal, Paulo, em relação ao Hospital Municipal de Novo Hamburgo. Eu lembro que às vezes eu ia, vou citar até o nome o hipermercado Bourbon, né? E quando tinha aquela moedinha de troco, ou R$2, ou R$1, ou mesmo moedas e tal, o cara me perguntava, a caixa me perguntava assim, o senhor quer fazer a doação para o hospital e tal? E eu achei muito interessante isso, porque em alguns momentos, em algumas empresas e tal, a doação era para o Hospital Conceição, em Porto Alegre, não sei o quê. Sim. Com todo respeito ao Hospital Conceição, mas o nosso Hospital de Novo Hamburgo mereceria uma lei, digamos assim, né, com esse tipo de... E nós temos algumas empresas em Novo Hamburgo hoje, não sei se o Bourbon também, mas me parece que sim, onde esse troco vai para o hospital. Sim. Farmácia, se eu não me engano, Panvel também. Na nossa época, tu sabe que eu não posso me queixar na época que eu fui diretor do hospital, dos empresários de Novo Hamburgo. Aliás, das pessoas em geral, porque tinha uma associação também interna, de senhoras principalmente, que se movimentavam para buscar doações, né? A clubes de serviços. Nós visitamos, eu e o Mário César, que era o meu diretor técnico, visitamos todos os clubes de serviço, Rotary, Lions, o que tinha assim, fomos na CI, na Abramec, todos eles fazendo esse pedido. E a maioria dos empresários não queriam dar dinheiro, né, porque é público. O que nós combinávamos? Às vezes tinha uma ala para ser reformada ou pintada, e eles então mandavam uma estrutura lá, a própria empresa contratava e fazia isso. Na minha época funcionou muito bem, viu? Eu não posso me queixar, porque houve um apoio muito grande. Até tem um fato interessante, as pessoas às vezes perguntam, Paulo, tu foi diretor do hospital? Sim, quase 6 anos. As pessoas não se lembram? Por quê? Porque eu e o Mário César fomos parceiros daquele hospital. Então nós buscamos soluções rápidas e claras, porque até visitamos a promotoria pública, porque todas as queixas vão para lá, né? Sim. Quando não consegue um remédio, não consegue uma internação. E nós fizemos uma parceria com a promotoria pública para a gente sempre manter em contato. E outra coisa também, o governador do estado era o Germano Rigoto. Germano Rigoto, meu colega de aula. Daí facilita tudo. Daí, viu? Nos formamos juntos, moramos juntos em Porto Alegre, nós éramos parceiros de festas, né? E tudo. E eu fui fazer uma visita para ele. Eu digo, olha, ô Germano, eu sou diretor do hospital do Novo Hamburgo. Daí, por que tá precisando? Tá precisando de dinheiro? E aí me mandou lá para a Secretaria da Saúde, Osmar Terra, e me deram naquela época R$600 mil por mês. Nós tínhamos, o SUS dava 600, o Estado 600, e praticamente nós cobrimos todas as despesas com esse dinheiro. Daí esse apoio dos empresários, da própria prefeitura, a gente conseguiu manter bem legal. Eu lembro bem, porque a minha avó foi internada lá na gestão do não Paulo. Funcionava. Como é bom ter amigos, né? Eu digo assim, influências. E eu gosto sempre de lembrar. Por isso que a política ela não pode ser execrada como ela está sendo execrada hoje. Porque por mais que tu tenha divergência
divergências, ela deve existir uma relação na pluralidade partidária. Coisa que não está acontecendo hoje. Por mais que eu possa ser de tal partido e divergir frontalmente das tuas ideias, a gente tem um bem comum. Né? Agora, a gente não consegue ver nessa polarização que existe um bem comum, existe um bem pessoal aí que está em jogo. Né? Então, isso que é triste. Mas desculpa só cortar esse parênteses, porque eu vou aproveitar para dizer aproveitar essa dica que tu está dando. Porque eu acho assim, ó, fazer um chamamento até bem sutil, assim, até para as Rotary, Lions, pessoas que querem fazer doação, não é que tem um dinheiro sobrando em casa, mas que querem colaborar com a cidade de Novo Hamburgo, ajude um hospital. Este é o melhor lugar que você vai fazer apoliticamente, porque lá as pessoas vão lá porque realmente precisam. E esse hospital precisa, porque eles fizeram um levantamento há pouco tempo, mais de 80% da população de Novo Hamburgo não tem convênios médicos com Unimed, com Multiclínica. Então tem uma população enorme da cidade de Novo Hamburgo que precisa deste hospital para todos os tipos de cirurgias e atendimentos de emergência, que o hospital é especialista em atendimento de urgência. Sim. Eu até dou um conselho. Se você se acidentar, tiver um acidente, em qualquer lugar em Novo Hamburgo, o melhor hospital para ter o primeiro atendimento é o municipal. Porque tem 12 médicos de plantão diariamente lá, especialistas em todas as áreas. Inclusive neurocirurgiões, que é difícil. Se tu vai para a Unimed, não tem um neurocirurgião de plantão lá. Mas lá tem, no hospital municipal tem. Tem e uma a parte equipe, cardíaca está de referência até, de tão boa que está. A cardíaco, traumatologista, cirurgiões de plantão, 24 horas por dia, lá trabalhando. A saúde está funcionando aqui em Novo Hamburgo hoje, Paulo? Como? A saúde está funcionando em Novo Hamburgo hoje? Olha, eu acho que sim. Eu não sei até que ponto. Eu não posso dizer hoje, eu vou ser bem sincero, eu tenho um convênio com a Multiclínica. Me serve muito bem, é um baita de um parceiro meu, quem tiver convênio. Mas eu não tenho mais ido para os bairros assim para saber como é que a população está sendo assistindo. Então, eu não posso te responder isso porque eu não sei. Veio uma verba do deputado Júlio Redecker, muito grande agora para o hospital também. Eu pergunto realmente porque é algo interessante. Eu, particularmente, não sei. Sim. Eu sou atendido por convênio também. Eu tenho convênio, vou lá. Mas eu sei que tem um empenho bastante grande, o Estado não repassa os valores, existe essa dificuldade. Né? A gente tem um caos que está acontecendo ali em Campo Bom, né? O município fica trocando, há rumores que vai fechar o UTI porque não repassa os valores. São Leopoldo também está assim. São Leopoldo está assim também. Então a gente tem essas dificuldades. É por isso que eu pergunto, porque existe essa dificuldade, né? E daí, se diante dessa dificuldade a saúde aqui no Novo Hamburgo está funcionando, eu acho que algo interessante. Que eu saiba, em termos de hospital, está funcionando muito bem. Em termos de postos, como em qualquer lugar, em função dos mais médicos, né, que saiu, está sendo contratado. Até esses dias saiu uma notícia que iam contratar mais para conseguir. Claro que tu não vai ter nos bairros todos os tipos de médicos que tu precisa, mas para um primeiro atendimento, para um encaminhamento. Eu acho que urgência e emergência, eu acho que na região está funcionando. Isso funciona. O que está faltando é aquele atendimento, a consulta, a questão a mesmo. Operação. A questão a marcação de cirurgias. Isso aí é que é demorar. Isso é que a população cobra. Quer dizer, vai lá, pede, preciso de um médico, só daqui 6 meses. E olha, eu estou sendo otimista. E o pior de tudo, é o detalhe aí. O primeiro atendimento tem, mas o tratamento depois. E o pior de tudo é que isso não é só a questão pública, não. Se a gente for olhar a questão privada quando tu também tem 3 meses. Faz alguns dias, uma amiga da família, ela foi diagnosticada com leucemia. E aí no hospital aqui, ela estava sendo medicada com remédios via oral. Só que aí esses remédios não estavam sendo suficientes e não conseguiram um tratamento com químio, com radioterapia que ela precisava. Daí ela teve que entrar na justiça para conseguir um encaminhamento para Porto Alegre. Senão nem esse encaminhamento ela teria conseguido. Essa parte de tratamento, de consultas, tá essa é ruim. E até assim, poxa, para encaminhar, assim, nossa, assim que ela entrou na justiça, ela conseguiu logo lá, porque realmente ela precisava desse tratamento, mas daí
foi tarde demais. Porque urgência e emergência até as UPAs, né? Porque são poucas, até acabaram sendo poucas, porque houve toda aquela polêmica da questão da manutenção das UPAs, né? O governo federal se dispunha a pagar a construção, mas a manutenção... mas a manutenção era muito alta. E os municípios aí... Opa, peraí, como é que eu vou fazer? Aí também houve um jogo político também, né? Houve alguns municípios poderiam ter assumido aquilo ali, não fechando, mas tentando centralizar algumas coisas, né? Vira e mexe, a gente fala na palavra política. Né? Mas a questão... mas era mais um passo na urgência e emergência, que é boa. Tu és de São Leopoldo, né? Eu nasci na cidade de Tapera, lá no meio do estado. Fui morar em Taquara até os 25 anos. Minha terra natal. Tua terra natal? Taquara, é verdade. Eu sou taquarense, cara. Por isso que quando tu falaste Por isso que tu é gente boa, cara. Por isso que tu... Obrigado. Por isso que tu falaste antes no Grêmio União. Isso, do GU, assim, exatamente. Me criei lá. Clube Comercial. Clube Comercial, me criei lá. Não, nós temos uma matéria, eu acho que já está no ponto aí também, uma matéria sobre a enchente hoje, né? Sabia que teve enchente hoje? Então, eu estava na freeway no momento. Olha o que tinha de horrível. Água aí, gente. Olha aí que loucura. O volume foi muito alto em pouco tempo, né? Exatamente. O Arroio aqui em Novo Hamburgo também quase transbordou. O Arroio batendo a ponte já. Tá demais. Ali no bairro Branco. É muita chuva. Graças a Deus, amanhã a previsão não é de chuva. Domingo maravilhoso. Temos Hambúrguer Bergfest chegando por aí. Mas eu queria fazer uma pergunta pro Guilherme. Guilherme, tu que já trabalhou tanto tempo em cinema, eu tô louco para assistir um filme durante essa semana. O que tu me recomenda? Malévola? Dizem que Malévola é muito bom, hein? Muito bom assistir. Já assististe? Final de semana passado assisti. Olha aqui, ó, já tô vendo o ano que vem qual é o espetáculo de final de ano. Já temos o tema do ano que vem. Vai ser revelado no final do espetáculo de domingo. Vai ser revelado no final. Vai ser revelado. Olha, todos os filmes infantis eu tô por dentro, viu? Tu tá por dentro. Eu já tive o tempo. Mas a pequena de 1 ano e meio, não assiste ainda, desculpa. A dica que eu ia dar não é infantil. Eu acho que é um filme legal que foi lançado, já acho que faz 2 semanas, uma semana, agora não me lembro. Ford vs Ferrari. É um filme que está sendo muito elogiado, né? Com 2 atores assim que são oscarizados, Matt Damon e o Christian Bale. Né? Christian Bale, quem não se lembra, o Christian Bale. Todo mundo marca ele pelo Batman. Eu marco ele ainda pelo gurizinho do filme O Sol Nascente do Steven Spielberg. Ele é aquele menininho, a gente parece, a gente não consegue ligar os dois ao mesmo tempo, mas o menininho do filme O Sol Nascente do Steven Spielberg é o Christian Bale, que aliás deveria ter ganho o Oscar naquela época, né, por esse trabalho. Então são 2 atores assim de alto gabarito, e o filme é legal assim. Ford vs Ferrari, vai ser só carro, vai ser... Não, o filme é muito, muito legal porque ele trata da questão da paixão do automobilismo, não apenas a questão de corridas, não é uma questão de mostrar a Ford versus a Ferrari, é uma questão de mostrar esse bastidor assim, do automobilismo. Na realidade não é da Fórmula 1, a Le Mans, a corrida de Le Mans no final dos anos 60, que eles enfocam que a Ford desafia a Ferrari. A Ferrari, na época, não é uma grande indústria. A Ford, sim, era uma indústria forte de carros de série, né? Fabricava carros de série. E queria mostrar sua potência na Europa, desafiando exatamente a querida de todos os automobilismos, que a Ferrari, até hoje a Ferrari tem uma paixão, ela levanta uma paixão sobre isso aí, né? Inclusive eu tenho uma Ferrari na minha garagem. Eu tenho só no estante. Eu só na estante dos meus guris, eu tenho uma Ferrari lá, pequenininha assim, é o máximo que eu vou chegar perto da Ferrari. Mas o filme é legal porque ele mostra essa questão da paixão do automobilismo e também mostra a questão da briga de poder. Né, a Ford, com seu poderio econômico na época, contra a Ferrari, que a gente tem, a Ferrari é poderosa. Não, naquela época ela não era poderosa. Ela ganhava muitas corridas, tinha uma questão de paixão pela Ferrari, mas a Ferrari não era, na questão da cadeia automotiva, ela não era uma forte. Era a Ford, né, que era forte. E é por isso que houve esse embate, né? Eu não vou dizer quem ganhou, mas é bastante o filme. Não
Mas é um filme legal, é um filme bacana. É um filme bacana, então. não é assim, as meninas vão dizer assim, mas sobre carro, isso é coisa para homem. Não, é um filme legal porque ele é um filme inteligente que mostra essa questão até da indústria, da parte econômica. É um filme diferente, assim, um filme bacana, assim, com 2 atores que são carismáticos. Foi uma história real? É uma história real, é baseado numa história real. Que bacana. A Ford, que é muito forte nos Estados Unidos, né, querendo ampliar seu mercado mundialmente, né, batendo exatamente contra a marca que era a queridinha de todo mundo, né, a Ferrari. Né? E um dos atores, não o Christian Bale, o outro... Matt Damon. O Matt Damon, qual foi deles que teve que emagrecer 20 quilos? Foi o Christian Bale que fez o filme O Operário. Foi ele? Irreconhecível. Parece assim que ele... Você vê ele num fiapo. É um filme bem mais difícil, né, de se ver, porque ele não... Até pelo ver o Christian Bale, daquela cara dele, assim, ele tá simplesmente... Só carne e osso. Só carne e osso, né? Pele e osso, desculpa. Pele e osso. 20 quilos teve que emagrecer para fazer o filme, cara. Acho que não sei se é 40 ou 50 e poucos quilos. Um cara que foi o Batman, né? Então tu imagina, tira do Batman uns 20, 30 quilos. Eu penso em função da minha área, né, de teatro e cinema e tal, se eu precisasse emagrecer, o sacrifício que o cara tem, pelo amor de Deus. É muito parecido com a mente insana, né? E a cabeça tem que ficar boa, né? O Dallas, agora me faltou o nome aí. Matthew McConaughey, que não é um nome difícil também emagreceu muito para fazer Dallas. Não fui premiado também agora. É um filme sobre AIDS, né? Um filme que foi, eu acho que tem uns 4, 5 anos, não estou tentando me lembrar o nome do filme, mas eu sei que é Dallas alguma coisa. E ele emagreceu pela questão para mostrar a doença da AIDS, né? A questão da AIDS. Ele emagreceu também, acho que uns 20 quilos. Aliás, eu assisti semana passada o Rhapsody, o Bohemian Rhapsody. Cara, que filme. Eu não tinha assistido no cinema, né? A trilha sonora, dá pra escutar várias vezes, né? Não cansa. Quem cantou, salvo engano, foi o Mark Martel, que é claro, um cantor americano, mas que faz um sósia do Freddie Mercury em altíssimo nível. Se tu fecha os olhos, é o próprio Freddie Mercury cantando. Inclusive, ele foi cotado para fazer essa turnê com o Queen, né? Mas só que parece que eles vetaram e botaram o outro cantor, que agora me falhou o nome, que também é muito bom, porque ele tinha a mesma personalidade do coisa, eles estavam buscando alguém com uma personalidade um pouco diferente. Sim. Porque não queriam buscar um cover do Freddie Mercury, era né? alguém para cantar o que já tinha, não para criar coisas novas. O ator original, agora também me foge. O nome do filme é Clube de Compras Dallas. E era Clube de Compras. Um filme com AIDS, o que tem a ver? É por causa que ele comprava medicamentos que não eram fornecidos para os aidéticos na época. Mas é um filme já antigo, né? Clube de Compras Dallas vou ter que dar uma olhada aqui de novo. Agora tá comigo. Mas olha que interessante, quando o pessoal pergunta pra gente aqui, né? Mas qual é a pauta de vocês do programa de hoje? Olha a pauta que nós conversamos. Diversificada. Nós falamos sobre um monte de coisa. Paulo, nós estamos chegando no ponto final, então anuncia, pode... faz convite. Amanhã, né? Amanhã é uma festa sábado importante para a cidade de Novo Hamburgo. Desde que eu fui prefeito, ela sempre foi muito bem prestigiada e as demais também, né? Todos os prefeitos prestigiam. Então fazer um chamamento, olha, vale a pena, uma festa legal, bonita em Hamburgo Velho, né? Eu não vou feito pela associação. Amanhã, mas domingo quero estar lá. Tem o apoio de vários setores da comunidade de Novo Hamburgo, da prefeitura. Vale a pena aí, vamos prestigiar. Vamos lá. Deise, teu ponto final de hoje. Então, vai para o nosso espetáculo Mary Poppins e os Contos do Mundo. Vai acontecer domingo no Teatro Fevalha, às 19 horas, com muito teatro, dança. Nós estamos tendo a participação de 2 escolas de Estância Velha, que também são vinculadas ao Balé Daisy Fleck, que é o Colégio Luterano, e a Escola Petit Pois, e também a Vic Center, que é nossa parceira, que daí a gente tem uma parceria, o Balé Daisy Fleck traz também aulas na Vic Center. Então, são todas essas instituições envolvidas para trazer muita arte, muita dança para o palco domingo.
Ó, 19 horas, dá para o cara participar ou sábado ou domingo da As duas coisas. Até tomar um chopinho, comer uma batata, um bolinho de batata que vai ter aí. Vai ter. E às 19 horas vai pro Teatro Fevale. Tradicional. Ponto final, Ana. Ponto final. Temos o torneio Andrea Peters em São Sebastião do Caí, no Country Club, né? Acontecendo esse fim de semana e no próximo final de semana. Campeonato de duplas já é o 5º em homenagem à professora, né? Andrea Peters. E lembrar que o Nico Ventre esse ano voltou às quadras da ATP, né? Porque ele jogava os torneios aqui, mas voltou a competir nos torneios da ATP e nos torneios somando. Ele veio de Miami há 2 semanas atrás e pontuou como o 2º melhor do mundo na categoria 35 anos. Então nós temos o 2º melhor jogador de 35 anos do mundo em nossa cidade. Ele é ginasticano, né? Ele joga mais a ginástica do que eu. Mas já jogou em várias quadras e é muito bom porque ele ficou 10 anos parado e esse ano resolveu engrenar de novo. Não participou de todos, mas a soma de pontos que ele adquiriu possibilitou ele ficar em 2º lugar no ranking mundial. Ou seja, que legal, incrível, né? Ano que vem a promessa é chegar mais perto ainda. Guilherme, ponto final. Eu vou responder para ela. O Clube de Compras Dallas é de 2013. 2013. Muito bem. Informação. O que é o celular, né, cara? É incrível. Cola. Teu ponto final. Meu ponto final, assim, eu hoje estou participando. Eu tô aqui, mas tô lá também, né? Tô no jantar show dos Meninos Cantores de Novo Hamburgo, né? Uma apresentação que tem lá na cidade palestrina. E o meu ponto final hoje, talvez alguém já tenha feito ele, mas eu sinto assim a obrigação e também acho que uma questão assim de respeito muito que eu tinha por ele. Faleceu a questão de, acho que de 7 dias, se não me engano, o maestro Osório Stoffel, né? Com quem eu, assim, lá nos anos 80, no final dos anos 80 e também nos anos 90, assim, eu fiz muitas entrevistas, muitos trabalhos com ele. Era uma pessoa, assim, com um trabalho excelente aqui na cidade, né, junto ao movimento coral. Então, eu gostaria de deixar registrado a importância do maestro Osório Stoffel na questão musical aqui no Novo Hamburgo, assim como foi também, e eu acho que no Novo Hamburgo falta valorizar as pessoas, por exemplo, o maestro Nessor Venholtz, que era um outro grande maestro, compositor da OSPA e tudo mais, e a gente de vez em quando deixa de reverenciar esses nomes assim que são gigantescos na música, e que a gente tem que sempre marcar, assim, um grande abraço, assim, para onde estiver o seu Osório Stoffel, que era uma pessoa sensacional, um regente genial. Tobias Falcão. Muito bem lembrado. Bem lembrado. Que bom. Eu, na verdade, ninguém me perguntou, viu? Mas eu quero só dar uma dica também de cinema. Opa! Infantil? Não é infantil, mas é um filme que eu achei sensacional, como eu adoro Beatles, é o Yesterday. Que não é uma grande produção, não há um grande investimento, mas a história é incrível. Como seria o mundo sem Beatles? Filme hindu, né? Exatamente. E eu me lembro que, inclusive, eu li uma matéria agora na Rolling Stones, o Paul McCartney falou o seguinte: isso não vai dar certo. Apresentaram para ele o roteiro. Daí, quando disseram para ele quem era o diretor, eu disse: cara, eles estão achando que isso aí vai dar certo. Continua agora. Deu super certo. O filme é lindo, as músicas foram regravadas e, enfim, relidas, não é? Mas claro, com um arranjo original, mas com outra pegada, uma pegada mais atual. Para quem gosta de Beatles, é um baita filme. E por falar em Beatles, eu quero dizer que eu também tenho uma banda. Tá todo mundo falando que tem banda, todo mundo toca. Eu também toco. Vai. E toco com uma turma muito legal, que é o Pablo Joseph, o Daniel Hanauer, o Daniel Assum, o Fernando Nochan e eu, né? A gente tem uma bandinha de brincadeira que o nome é Heinekens. Por acaso, nosso ensaio tem um combustível, né? Fica implícito qual é o combustível. E a gente vai tocar no dia 1º, domingo, na 3ª edição do Tô na Praça. É um evento que vai ter vários artistas e tal. Dentre eles, a gente vai estar lá tocando. Vai começar a partir das 9h30 da manhã, um domingo. Então, fica todo mundo convidado, porque aqui em Novo Hamburgo, na Praça Balduino Streit, é isso? Streit, né? Então, todo mundo convidado. Deixa só uma última dica de cinema, então, já que ele falou desse filme, porque eu me lembrei de outro filme que é muito legal pro final de ano agora, Natal, outra coisa, Felicidade Não Se Compra. Filme de 1949 com James Stewart.
E tem muito dessa história porque, assim, o personagem principal, ele ajuda muitas pessoas e nessa de ajudar as pessoas, ele dá tanto dinheiro para as pessoas que acaba sem dinheiro. Acaba sem dinheiro. E aí ele quer se suicidar. E aí vem um anjo do céu e mostra pro mundo, mostra como seria o mundo sem ele. É aqui, mais ou menos essa história dos Beatles aí também. E é um filme sensacional, um filme simples, assim, de 1949, mas vou com uma chamar mensagem vocês bacana. de novo, hein? Eu quero mais dicas aí. A gente pode voltar a falar sobre isso aí. Por favor, bote bloquinhos na mesa pra gente copiar, né? E lembrar em casa. Vamos lá, a nossa Estação Hamburgo em nome de ACI. A ACI é uma entidade forte que representa os interesses dos seus associados. Fazer parte dela é contar com essa força na sua empresa. Também Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Mercator, feiras e eventos, do jeito que a gente gosta. Vem aí a 40 graus em João Pessoa. Tecnolar, seu eletro parou, estragou, quebrou, conheça a nossa assistência técnica. Então, Tecnolar. Central de Alarmes, manter em segurança quem se ama não tem preço. Brown Móveis, personalidade, estilo, conforto e requinte. E também Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Nosso programa Estação Hamburgo está chegando ao final. Muito obrigado pela participação de vocês hoje. Gostei muito do programa. Tenho certeza e vocês vão ver, afinal de contas, talvez até numa reprise aí se perdeu alguma coisa, tá bom? Nosso programa termina por aqui, mas vem aí mais uma grande atração aqui na sua Vale TV. Muito boa noite, bom final de semana. Aproveitem. Hambúrguer Bergfest, hein? Não saia daí.